Eu estava pensando, será necessário uma guerra civil? Será necessário realmente termos uma guerra no nosso país? Olha, como eu já falei, muitas grandes nações, antes de ser a potência que são hoje, tiveram as suas guerras sangrentas, violentas, ao ponto de destruir a nação. Isso não é historinha da carochinha, isso é verdade. Todos os grandes impérios, para se transformarem em grandes potências, de fato, passou primeiro por uma destruição. Nós bem sabemos que o nosso Brasil, o nosso país, teve aquela guerra da Tríplice Aliança, que se aliou contra, Argentina, Brasil e Uruguai, contra o Paraguai, que acabamos destruindo aquela nação, mas ela é uma exceção nesse legado de guerras, porque o Paraguai não é uma grande nação, não uma grande potência, é uma nação pequena, frágil, não tem uma hegemonia com uma grande potência. Passou por uma guerra, foi quase destruída. O Brasil teve o seu conflito nos anos 60 com a famosa, que eles insistem em dizer, ditadura militar, que não houve uma junta, houve governos eleitos indiretamente, porém o Congresso, mas foram eleitos presidentes militares que assumiram, Castelo Branco, Costa e Silva, Figueiredo, que assumiram os seus mandatos, o Congresso funcionava, a imprensa funcionava, o povo tinha liberdade, a Constituição Civil avançava, as empresas foram criadas, os bancos foram criados, as estatais foram todas, sem menosprezar o conhecimento dos grandes historiadores, que insistem em debater, em dizer que houve uma ditadura. Não foi cesseado liberdade de ninguém. O problema é que as pessoas que aderiram ao socialismo e ao comunismo, eles não aceitaram. Queriam impor, naquele período dos anos 60, esse modelo de governo. As Forças Armadas se levantaram por um clamor popular. E a imprensa estava do lado. Muitos políticos, a maioria maciçamente, também estavam do mesmo lado. Ficaram contra aqueles que tinham a tendência de aderir ao comunismo, ao socialismo. Esses ficaram no canto e tentaram reagir, buscar, através de luta armada, foram devidamente sufocados, porque se levantaram contra um governo legítimo. Foi um governo legítimo, foram eleitos. Então, não tem como dizer que houve ditadura. Ditadura é o que está acontecendo em Cuba, onde o povo não tem liberdade. Vocês lembram desse projeto, esse programa que veio para o Brasil, Mais Médico, que os camaradas ganhavam 10 mil reais, por exemplo, um exemplo apenas, e tinha que ficar com 2 ou 3 mil aqui, 7 mil tinha que mandar para sustentar a ditadura cubana. Isso ali era a ditadura. E, em contrapartida, não podiam trazer as suas famílias para habitar aqui, porque eles tinham medo, a segurança do dinheiro ir para lá, e que eles iriam retornar para Cuba e os seus familiares estarem aprisionados. Isso é prisão, isso aí é terrorismo de fato. Isso é uma ditadura, afastar o pai de família, da sua esposa, dos seus filhos. E o país, o nosso Brasil, com esse governo
de esquerda, sempre abraçou, sem nenhum tipo de preocupação, esse tipo de regime de governo. Aí, passa-se um período, entra um presidente eleito pelo povo, e desde o dia que ele assentou na cadeira de presidente, é menosprezado, ele é humilhado, indigno. Mas quem é os ministros do STF? Quem são os governadores, os prefeitos? Quem são os deputados e os senadores para dizer que Jair Messias Bolsonaro é indigno de ser presidente, não merece estar naquela cadeira? Não foi a escolha deles. A escolha foi nossa, do povo, dos eleitores que acharam por bem votarem nesse presidente e ele, por sua vez, iria levantar as pautas que ele, no projeto dele de governo, estava tudo lá que o povo solicitava. E algo mais ainda, ele fez muito mais do que nós estávamos pensando. Além de desmistificar ele como uma característica de um ser abominável, fascista, misógino, homofóbico, terrorista, ditador, nós estamos vendo outra coisa, não isso. Mas o que importa é que, mesmo diante de todas essas dificuldades, nós vamos vencer. Vamos vencer porque maior é o que está conosco do que está com o mundo. Certo? Eu tenho aqui uma palavra no livro de Salmos, no Salmo número 1, no versículo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Primeiro começa dizendo que ele é bem-aventurado. Ele é bem-aventurado. Por que bem-aventurado? Porque ele fez uma escolha de maneira própria, pessoal, de escolher a lei do Senhor. A lei do Senhor é a palavra de Deus. Palavra esta que, durante milhares de anos, ela vem sido escarnecida, derretida, difamada, esculachada, esculhambada, queimada, destruída. Mas o que significa essa perseguição na palavra de Deus? Nós observamos a história que a palavra de Deus ela começou oral, era Deus falando e os homens ouvindo. Abraão, por exemplo, ouviu. Adão, começou com Adão ouvia. Deus descia todo ao entardecer e conversava com Adão. E Adão contava para ele as maravilhas que ele havia feito durante aquele dia no jardim, os nomes dos animais, nome das plantas, nome das frutas, e assim vai. Depois ele se manifesta a Noé, acerca do dilúvio, depois ele se manifesta a Abraão, depois a Isaac, depois a Jacó, depois um período de silêncio, 430 anos no Egito, mas se manifesta ao povo de Deus, o liberta, e o grande êxodo, o povo saindo do Egito, né? Significando a Páscoa, né? A saída do povo de Deus do Egito, logo após aquela última praga, ao qual todos os primogênitos dos egípcios vieram a óbito. Isso aí foi o clímax e o cataclímax lá do povo do Egito.
Faraó, com essa última praga, não resistiu, liberou o povo de Deus, mas depois se arrependeu, endureceu o coração novamente, perseguiu, e acabou acontecendo que o mar vermelho, o mar se abriu, o povo passou em pé enxuto, seco, e quando o povo terminou de passar, fechou-se novamente as comportas, as águas se uniram novamente, e todo o exército de Faraó pereceu. Logo depois, Deus foi com Moisés, o ajudando à noite, uma coluna de fogo, porque o frio era muito denso, muito forte, muito violento, e de dia uma nuvem protegendo o povo do sol escaldante, para que ele não se queimasse, não morresse de calor, pelo sol que era muito violento. E chega um momento em que o povo começa a desejar voltar ao Egito, porque nos trouxe aqui Moisés para morrer. Esse era o coro. Esse era o coro. Essa era a linguagem na época. Amaldiçoando o líder. Deus não está mais contigo, você está... É tantas palavras de maldição para Moisés. E agora vão morrer de fome? Aí Moisés vai, Deus manda o maná para eles fazerem pão e comerem. Não satisfeito com o maná, pediram água. A água também para o povo da rocha. Não satisfeito que é carne, comeram codornas. Deus mandou carne para o povo. Tudo que Deus fez era insaciável. O povo tinha sempre desejos. Você observa que entre as entrelinhas da palavra de Deus, você faz um comparativo, uma aplicação para o nosso momento pessoal, para a nossa situação que vivemos, que o povo está nessa situação hoje, clamando, pedindo uma solução. Hoje o que se pede é para que haja o diluir, o desaparecer dessa pandemia. Nós sabemos que esse vírus ele veio para ficar, como todos que adentraram no nosso país. Só que quando todos possuírem a imunidade, a defesa, quando começarem a construir os anticorpos e não haver mais como eles vencerem os nossos corpos, através da nossa defesa, iremos construir defesas, mas para se ter defesa precisa ser atacado. Essa é uma verdade. Não existe você se defender sem ataque. Se eu não estou sendo atacado, para que eu vou me defender? Esse ataque é homem a homem. O vírus ele vai pegar um por um. Mas para que haja uma defesa, precisa haver exposição. Porque a guerra foi deflagrada. É a humanidade contra esse vírus. O que precisamos fazer? Acreditar no que a ciência está falando, a ciência. Que eles alegam que quem tem a idade abaixo de 60 anos de idade, que tem uma boa imunidade, vai pegar apenas um resfriado leve, às vezes não vai nem sentir. Essa é a verdade que a imprensa esconde. Prefere nos amedrontar, nos trazer à histeria, ao desespero, ao ponto de as pessoas não desejarem nem ser visitadas, não querem, às vezes nem o pai aperta a mão do filho, o filho está horrorizado, com medo de morrer, com medo de se contagiar, quando na verdade, se formos ver de fato, muita gente já está contaminada. Afinal de contas, o vírus ele entrou no país já desde o mês de fevereiro. No carnaval, quando o João Dória tinha tudo para decretar ali e suspender, mas era muito dinheiro que estava em jogo. Preferiu expor todo o povo a essa aglomeração, pela voz dele, 15 milhões de foliões nas ruas de São Paulo, aglomerando-se, se beijando, se abraçando. Se o vírus já estava manifesto aqui no nosso país, eu tenho certeza que mais de 10 milhões daqueles 15 milhões que estavam lá em São Paulo, se bobear os 15 milhões,
que era a maioria, pegaram. Foram receptores desse vírus. E a maioria dos foliões, que eram jovens, pessoas mais novas, uma idade média, nem sentiram. Eu tenho certeza que quando esses testes em massa começaram a ser aplicados, sem que seja no hospital, a pessoa vai lá, faz os testes quando está numa situação, quando tem sintoma grave, chega lá e faz o teste, dá positivo, quem tem o Covid-19. Não, quando começar a fazer nas pessoas, como se fosse assim um censo, eles vão ter uma surpresa muito grande, porque a maioria vai dar negativo. Por quê? Porque já tem um anticorpo, o vírus já pegou e não teve como permanecer, porque a resistência, a defesa do organismo, a imunidade daqueles que pegaram, que são os assintomáticos, eles nem perceberam. Então, não tem como dizer que só tem 36 mil, 46 mil, vai ser 50 mil, não sei. Eu acredito que nós já somos milhões que já estão contagiados, que já se contagiaram com esse vírus, mas que, por ter a sua imunidade, pela idade, pelo seu vigor, a defesa era tão forte, que o organismo deles é tão forte que nem resfriado, muitos não têm nem resfriado, porque o vírus não tem nem poder de causar para aqueles que estão com a sua vida, com a sua saúde perfeita. Não vão nem sentir. Então, por quê? Mas será necessário, de fato, uma guerra? Entrarmos numa guerra fria, mas uma guerra civil, uma guerra ao qual nós falamos que é preciso conhecer os fatos e não ficar ouvindo, se escondendo, com medo de uma coisa que é letal, sim. Ninguém está falando o contrário. É letal aquelas pessoas que têm comodidade, doenças, que têm a sua imunidade baixa, já mais idosas, é letal. Mas nós temos meios de proteger essas pessoas. Esses, sim, eles entram naquele famoso isolamento vertical, ficam guardados até passar essa chuva, esse vento, essa tempestade. Começou com o vento trouxe a chuva a tempestade, aí a imprensa, que poderia colaborar, corroborar com esse governo, lançar luz na população, mas lança trevas, eu repito de novo, trevas, lança o mal, nos aprisionando, tudo por conta de audiência, para ser visto. O Rede Globo e Ibope disse que teve não sei quantos % de pontuação, foi o canal que mais foi assistido durante a semana, com esse terror passando para o povo. Acha que nos engana, acha que engana o povo. O povo está vacinado. O povo, ele precisa de 2 vacinas. Precisava de 2. Uma ele já tem. Uma ele já tomou. Uma vacina contra as informações negativas. Essa já tomamos. Que eles informam, entram no ouvido nosso, sai no outro. Não me interessa. Essas informações da Rede Globo e da Band só sabem falar mal, só sabem falar de morte, de desgraça. Não vê perspectiva, não vê luz, não vê nenhuma coisa boa no futuro. O futuro é só negro, é desgraça. E a outra vacina é a vacina que vai já aparecer para podermos ser imunizados, os mais fracos, para nos proteger desse vírus. Mas o que eu quero dizer, é necessário a guerra? É necessário, de fato, a guerra? Pensem. Precisamos, de fato, sofremos essa guerra que se projeta, que se aparenta, ela sai de uma situação abstrata para entrar em uma coisa literal, uma coisa que vai se projetando, que
direciona-se para acontecer. É isso mesmo que as autoridades, os governos, os prefeitos querem com as suas medidas ditatoriais, com as suas medidas afobadas, violentas, com prisões desnecessárias, com agressões. As polícias militares têm que pensar, porque ao mesmo tempo que eles estão fazendo isso com essas pessoas, podem, em outro ambiente, em outro lugar, alguns desses também fazer com seus familiares, humilhar eles ao ponto de algemar como se fossem bandidos, traficantes, pessoas do mal, pessoas sentadas num banco da praça, um jornalista chega e começa a trazer problemas como se ele fosse o grande defensor dos pobres, dos necessitados, ao ponto da polícia depois dar ouvido a esse cidadão e ir lá e prender aquela mulher e humilhar, e ela fazendo declarações corretíssimas, dizendo que a Constituição ela tem liberdade de vir, de se expressar, de caminhar, de se locomover, é protegida pela Constituição. O que está acontecendo? É necessária uma guerra civil? Estamos caminhando para isso. Enquanto tivermos essa dúvida, enquanto tivermos os poderes, que o único poder que nós estamos observando, que é imparcial, é o poder executivo. Tirar a autoridade do presidente da República e passar para governadores, agora mesmo eu ouvi que estão cotando esse Mandetta, que acabou praticamente com a nossa saúde, com seus planos, travou tudo, para ser, parece-me que, presidente do Conselho Nacional de Saúde. Os estados estão se reunindo para dar mais esse golpe no governo federal, ou seja, vai criar um outro ministro da Saúde? Vai botar ele para ser do Conselho dos Estados? Para quê? Para não ouvir o ministro do Executivo, o ministro Nelson Tate, né? Que é o novo ministro da Saúde? Aí o Mandetta que vai dar as formas, vão seguir as orientações dele? Onde está o respeito às leis? Onde está o cumprimento? Onde está a submissão de poder a poder? Onde está o respeito às autoridades? Será possível que é preciso, de fato, termos uma guerra que vai se deflagrar, onde vai morrer muita gente, onde as Forças Armadas vai ter que optar, com certeza, a ficar lá do povo, deve ficar lá do presidente da República, porque o presidente da República representa o povo, porque todo o povo está dizendo que esses que estão no Congresso não nos representam, estão dizendo que o Supremo Tribunal Federal não nos representa. Está na hora de botar a cabeça para pensar. Os grandes intérpretes da Constituição, que rasgam ela o tempo todo, não temos outro meio de falar. Todas as nossas lives, nós temos que reforçar e falar a mesma coisa, batendo a mesma tecla. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo ao conselho dos ímpios. Ou seja, o nosso presidente, ele é bem-aventurado. Sabe por quê? Porque ele disse que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele é bem-aventurado porque ele não anda no conselho dos ímpios. Bolsonaro, ele tem que andar no conselho daqueles que pregam e que defendem a moralidade, a civilidade, a nossa soberania, que defende a união, a unidade, a construção, tudo que é de bom, é prazeroso, isso sim o povo, ele apoia. E o outro lado, o lado do mal, ele prega a desgraça, a destruição, o caos. O quanto pior, melhor, não sei para quem. Mas é porque já roubaram tanto, né? Tem tanto dinheiro escondido em cofres, como aquele Gedel que eu falei mais cedo,
que o apartamento tinha 50 e poucos milhões de reais. É assim que eles fizeram. Usurparam, surrupiaram os cofres públicos. Tem dinheiro eles. E hoje, o que eles fazem? Ficam aí dando uma de inocente. O outro chega, eu não sei por que o presidente tanto me ataca. Eu não sei por que eu estou sendo atacado pelo presidente Bolsonaro, porque eu não sei, eu estou querendo apenas construir uma nação. Quem é ele para construir alguma coisa, Rodrigo Maia? Não votamos em você para construir nada, para projetar nada. Votamos no presidente da República para ele colocar em prática os projetos que você está enterrando. O que você está fazendo é enterrar. Você enterra os projetos do Executivo, depois vai para a Rede Globo, essa mídia marrom, que só fala o que interessa a ela, e que te coloca lá em cima. Estão dizendo que você é o primeiro-ministro. Você quer abraçar realmente? Você realmente quer experimentar o que é de fato uma guerra civil? Leia as histórias. Uma guerra civil implica, muitas das vezes, em até invasão de nações que se julgam protetoras. A ONU está aí para isso, essa ONU que é uma farsa, que é uma esquerda disfarçada que trabalha por comunismo e por fascismo e por socialismo. Ela quer, de todos os meios, meter as mãos na riqueza que tem no nosso país, nosso subsolo, nas nossas áreas minerais. E vocês estão dando motivo para isso. Que o presidente, ele declara que ele quer que o Brasil desponte, seja um Brasil que se alinhe no primeiro mundo. Estamos à beira de entrar para a OCDE, né? É a organização dos países mais ricos do mundo. Os Estados Unidos nos apoia para entrarmos. Quantas portas se abririam se fizermos parte desse grupo? Como nós somos a 8ª economia do mundo, temos todos os meios, temos todos os tributos e os atributos para entrarmos na OCDE e melhorar a vida do povo brasileiro. Mas veio essa pandemia que foi criada, não sei aonde, né? Lá no povo, lá do Oriente, né? Lá da Ásia, o olhinho apertado, veio de lá para cá, não pode mais falar que veio de lá, porque ofende a soberania, ofende a integridade, ofende tantas coisas. Só sei que esse vírus, ele é mortal para os doentes, os mais fracos e os mais velhos. Infelizmente, tem matado muita gente. Já ultrapassamos a faixa dos 2.000. Temos que recalcular isso, irmãos. Temos que ver quantos morreram em acidente até agora. Quantos morreram de tuberculose, de câncer, de infarto? Quantos morreram de diabetes? Quantos morreram de derrame cerebral? Quantos morreram de meningite? Quantos morreram de câncer? Quantos morreram? Vamos fazer uma soma para saber se é realmente necessário nos aprisionar, nos isolar como se fôssemos animais. Estamos presos nas nossas casas. E o pior é que muitos têm medo até de ir dar uma voltinha, dar uma caminhada, porque está se vendo na televisão o tempo todo, a polícia prendendo, batendo, expulsando, xingando, humilhando, massacrando o povo, nos tratando como se fossem, de fato, animais irracionais, que não temos direito, somos perigosos se andarmos na rua, podemos contribuir para o aumento do contágio desse vírus mortal. Mas no carnaval, a Rede Globo não deu um pio. Então, pelo contrário, o médico Drauzio, né? Valéria, ele disse que é só uma
um resfriadozinho. Ele que falou, é só um resfriadozinho, que não tem problema. Muitos vão pegar e não vão nem sentir. E por que mudou agora? Porque ele falou tudo isso. Faustão, entrevistando aquele médico, o médico falou, graças a Deus que estamos no período de calor, então esse vírus não tem muita o que fazer aqui. Vai pegar em um outro, mas vai cessar e vai acabar. Não vai ter essa disseminação, esse avanço, esse contágio. Ele falou, Faustão, no seu programa. E agora vem a Rede Globo com a conversa, com o plano 2. O plano 1 foi dizer que não tem nenhum problema. Lançou esse plano em fevereiro. Por quê? Por causa do carnaval, das festas. Milhões e milhões de anunciantes iam entrar para os cofres da Globo, que estava meio quebrada, porque Bolsonaro cortou as verbas publicitárias. E precisava entrar um capital para dar sustentação, porque eles já estavam caminhando para demissões em massas. Estava faltando verba. Então, se não tivesse o carnaval, imagine se não tivesse o carnaval, o que aconteceria com a Rede Globo? O que aconteceria com o turismo de São Paulo, com aqueles que investiram pesado para o retorno? Aí no carnaval veio aquelas centenas de milhares de turistas trazendo na mala e no corpo essa doença e se espalhando no meio do povo, os turistas italianos, japoneses, chineses, né? Alemães, todo tipo de turista contaminados, espalhando no carnaval, abraçando, e um passando para o outro suando, de mão em mão, de corpo em corpo, de pele em pele. Isso a Globo, ela não revela, ela se omite, porque não era interessante, não era bom trazer esse tipo de histeria naquele período. Passou o carnaval, e ao qual o nosso presidente havia feito um documento de calamidade emergencial para suspender. Aquele ali foi um aviso, mas o Mandetta, naquele momento, ele começou a se levantar contra o presidente. Porque ele, como ministro da Saúde, deveria ter, ao ouvir esse alerta, o presidente estava trazendo o pessoal da China, porque ficavam desesperados, porque estava vendo a morte, o vírus mortal, não sei mais o que, com medo. O presidente disponibilizou o avião da FAB, foram lá, buscaram os nossos brasileiros, ficaram em quarentena. Ora, o executivo fez a sua parte, trouxe e colocou eles isolados. Passou o período, liberou a quarentena. Agora não. A Rede Globo e os outros canais de telecomunicações que estavam envolvidos com isso, usufruíram da audiência, usufruíram dos comerciais, das verbas publicitárias, usufruíram da parte financeira, encheram os seus cofres, abasteceram os seus cofres para aliviar as suas finanças. E depois que o carnaval passou, aí começou a se preocupar. Não, temos que nos preocupar, porque esse vírus já era. A verdade é que já era. O vírus não só tem 16, 30 mil, 50 mil contaminados ou infectados. Isso aí não é nada. 15 milhões no em São Paulo, no Rio de Janeiro, não sei quantos milhões, em todo o nosso país, nos diversos estados onde Pernambuco e tudo mais, teve o carnaval decretado, o carnaval foi oficializado, o carnaval foi liberado, todos os nossos países foram contagiados, foram contaminados. Não adianta agora você comprar 1 milhão, 10 milhões de testes, porque vocês podem gastar o teste, vai testar as pessoas que a maioria já está contaminada, já está curada, já pegou o vírus já sumiu e vai dar negativo o teste. A não ser que tem um teste que analisa, esse já pegou, para verificar se ele já desenvolveu defesa, porque o vírus passou por ele e não teve vez, não resistiu à defesa dele, perdeu a batalha e ele saiu cantando o hino da vitória, os que foram contagiados. Então não adianta, irmãos, essa é a verdade. Essa é a única verdade.
Milhões de pessoas já se contaminaram. Temos que parar de ser criança, de pensar como criança. A criança que, quando é pequena, ela está caminhando para se machucar, a gente corre atrás, segura, não deixa, fala, não vai para isso. Agora, o adulto que já pegou, o presidente Bolsonaro está certo. Hoje mesmo ele deu a sua entrevista pela manhã, como ele faz de costume, ele declarou, falou, eu não desejo fechar o Congresso, nem desejo fechar o Supremo, ambos têm que ficar abertos. Mas uma coisa vocês têm que entender, 70% do povo do Brasil, do mundo, onde tem essa doença, vai pegar. Você não vai escapar. E os 30 que não pegou, tem que se cuidar, porque devem pegar. O que está acontecendo com a nossa mente? Será que nós não temos liberdade de compreender os fatos, as verdades que está diante de nós? Embora decretos, está previsto em lei, mas abusos, eu posso sair da minha casa, eu posso ir ali e vir, não pode me proibir. Vem, faz exame em mim, então, me examina. Já que os prefeitos querem e os governadores querem reter a liberdade de caminhar, de ir e vir, vai naqueles que tem pessoas que se alegram de ficar em casa. Não trabalha mesmo, nunca trabalhou, para isso está tudo bem. Se tiver trabalho, tem. Se não tiver, tem também. Está comendo aí, está tomando a sua cachaça, sua bebida, ou sei lá, o que está vivendo, como vive. Tem gente que nem liga se ficar em casa ou não, preso. Mas tem pessoas, a maioria, que é acostumado a respirar, conversar, está na praça, ou vai no cinema, vai no shopping. A pessoa vive. Então, o governo que decreta isso, tem que também mostrar a contrapartida. Vem, cadê os testes? Vem na minha casa com teste aqui, no caso do nosso prefeito, o Guerreiro, aqui de Três Lagoas. Vem aqui testar toda a minha família. Examinar cada um, fazer o teste, ver se a gente tem o coronavírus, o Covid-19. Não me jogar na minha casa trancado aqui, trancafiado, preso, aprisionado, e se sair para a rua vai ser preso. Isso aí é uma violência sem precedente. Fechar todos os comércios. Onde está a racionalidade? Onde está a criatividade do ser humano? Um ser racional, um ser que pensa. Onde estão os nossos, de fato, que intermediam esses fatores que tendem a nos direcionar para um caminho só, para um lado só? Aí sim, aí acontece aquela que está na internet dos bolsonaristas, que eles falam, né? Que são os gados do Bolsonaro. Mentira, irmãos, mentira. Gado? Tu acha que gado? Gado? Fica por fora. Vocês dão um péssimo exemplo. O gado é bicho rebelde. Precisa de que os seus capatazes lá, que as pessoas que cuidam dele, levem ele, vai buscar o que se desprendeu, o que fugiu, o que saiu. Eles se espalham. Se você falasse que nós somos ovelhas e que, como ovelhas, aceitamos no âmbito secular o Bolsonaro como nosso pastor, presidente, estaria mais correto. Até para vocês inventar uma heresia, vocês inventam de maneira errônea. Agora sim, e diante dos fatos, algumas ovelhas, algumas às vezes, por ir comer em lugares mais longes, se desgarram, porque acabam gostando daquele outro alimento, e aí o lobo vai e pega. É de fato o que aconteceu com os nossos YouTubers de direita. Começaram bem, defendendo Bolsonaro, não sei mais o quê, é ele, não sei mais o quê, e para cá e para lá. E de repente foram se distanciando, foram comer
essas ovelhinhas comerem outros pastos, gostaram, e hoje não fazem parte mais da direita, são chamados de isentões, que não defendem mais o governo, porque viram no Bolsonaro, não sei o que, é porque o Flávio Bolsonaro, ele está protegendo o Flávio Bolsonaro. Mas me diga, você é hipócrita? Vocês são hipócritas. Os isentões são hipócritas. Eu estou me referindo aos YouTubes. Sabe por que são hipócritas? Porque qual é o pai que não defende o filho? Pelo amor de Deus, tu acha que o Bolsonaro vai deixar o filho dele ser massacrado? Mesmo ele tendo errado. Ele vai fazer a parte como pai. Mas você não viu o Bolsonaro ir na imprensa ou entrar em contato com o judiciário, com o federal? Não disse. O Bolsonaro apenas, ele não se distanciou do filho dele. Vocês queriam que o presidente ele afastasse os seus filhos dele. Isso aí é uma violência sem precedente, tirar os filhos do pai, só porque eles são, um é senador, outro é deputado, outro é vereador. E daí? Qual o problema? Eles estão com o presidente, são filhos do presidente, e o presidente precisa do amor deles, do amor de filho, amor filial. Vou parar os isentões aí, que eu não vou dar o nome, que tem mais de 200 mil, 300 mil inscritos nos seus canais, repensem o que vocês estão fazendo. Começaram tão bem defendendo o Bolsonaro, aquela Joyce Heisman, né? Que se candidatou a deputado federal por São Paulo, ganhou com uma votação expressiva. Hoje ela chega e diz que se arrependeu de ter votado no Bolsonaro. Pelo amor de Deus, por quê? O que aconteceu? O que fez ela mudar? O que fez os isentões mudarem? Não é verdade? Vamos nos preocupar com o que está acontecendo. Não é verdade? Ou iremos caminhar e estamos preparados para uma guerra civil? Você está preparado? Nós estamos preparados? O Brasil suportaria uma guerra civil? Estamos caminhando para lá. Estamos caminhando para isso. Estamos caminhando, infelizmente, para este lugar. Um lugar onde não tem precedente, onde morrerá muita gente inocente. Pense bem. Vocês realmente querem retirar o governo do poder? Vocês realmente querem criar um impeachment através de um objeto chamado governabilidade, que não tem mais governabilidade, o presidente? Ele está ingovernável, não tem mais diálogo com o parlamento. Quem disse que o Bolsonaro não tem diálogo com o parlamento? São vocês da imprensa. Porque o Bolsonaro nunca deixou de dialogar. Qual o diálogo que ele tem com o parlamento? Enviando os projetos para lá. As pautas não são do legislativo, são do executivo. Embora o legislativo também possa criar algumas pautas, mas o governo, é ele que tem a pauta principal. É o governo do poder executivo. E o legislativo não está respeitando. Ora, uma hora ou outra, o presidente da República, ele iria se manifestar. E, com certeza, aqueles que desejam enquadrar ele para um derradeiro impeachment estão aí buscando o tempo todo. Mas tem certeza que vocês querem caminhar para uma guerra civil? É uma destruição sem precedente. É algo que os nossos familiares não suportariam. Pensem bem. Não é melhor nós voltarmos, retrocedermos? Onde errou? Onde houve o erro? O que aconteceu? O deputado ganha tão bem, verbas de gabinete, verbas de auxílio paletó, auxílio saúde, auxílio. Senadores também um salário altíssimo. O judiciário também com salário altíssimo. É isso que vocês querem? Travar de vez a economia
e ficarmos, aí os que são funcionário público, vocês mesmos, ficarão sem salário? Aí depois vai o Congresso, em caráter excepcional de emergência, aprovar verbas extraordinárias, créditos extraordinários para cobrir as despesas? É isso que vocês querem? Para justificar? E de onde vai sair esse dinheiro? Porque quando você cria um crédito, você tem que dizer de onde vai sair a grana, para cobrir. Porque quando você faz um projeto, você tem que ter o financeiro. E se você não justificar de onde o dinheiro vai sair, não tem como o projeto avançar. O que o legislativo está fazendo é isso. Está produzindo despesa, não diz de onde vai sair o dinheiro e joga no colo do presidente da República. Ele tem que, ou ele promulga, né? Ou ele autoriza, publica lá a autorização, confirmando a homologação do feito da lei criada pelo legislativo, ou ele veta. Ele vai vetar. Aí o Congresso tem o poder de veto, dos vetos do presidente, de vetar, de derrubar os vetos do presidente. Aí reúne-se um pouco de senadores, um pouco de deputados. Sempre os mesmos, aqueles que criaram o problema. Aí eles vão lá, derrubam o veto. Aí obrigam o presidente a criar essa despesa. Aí o presidente vai judicializar. CGU vai entrar, a PGR, porque a economia não sustenta e nem tampouco tem, e nem o norte ficou desorientado, não tem. De onde eu vou tirar 200 bilhões? De onde eu vou tirar 500 bilhões? De onde eu vou tirar 180 bilhões? Aí vem o iluminado do tal de Henrique Meirelles, que hoje é secretário de Finanças, parece, de São Paulo, diz: pode produzir dinheiro porque não vai acontecer, não vai ter inflação, o Brasil não vai entrar em recessão, porque garante o quê? Todo mundo sabe para onde vai a produção de dinheiro. Casa da Moeda não é para isso, tá? Pensem bem, senhores deputados, senhores senadores, senhores governadores, senhores prefeitos, pensem bem no que vocês estão fazendo. Porque quando estoura uma guerra, o inimigo, ele quer primeiro matar os seus líderes. Que, entendendo que matando a liderança, todo o exército fica desorientado, sem comando. Mas o que nós vemos é que eles não têm exército para a guerra. Os governadores não têm exército para a guerra. Porque o povo não aceita o que eles estão fazendo. Então, já começa lá, os prefeitos também não podem ir para a guerra. Vão sozinhos. Vocês observam que esses homens, como, vamos botar as figuras principais, César Maia, Rodrigo Maia e Toffoli, os ministros, de modo geral, do Supremo, mas o Alcolumbre e outros, não andam de avião civil. Não andam, porque vão ser escorraçados, vão ser açoitados por palavras pesadas, chamado de traidor, de ladrão, de usurpador. Eles têm medo de andar no meio do povo, porque o povo rejeita, o povo expurga, o povo não aceita a maneira que eles estão agindo com o nosso país. Pensa bem. O povo vai atrás de vocês se estourar uma guerra. Vocês não vão se livrar. Em uma guerra, vocês que a criaram vão também ter que estar na linha de batalha.
Não adianta se esconder, não. Porque vocês estão produzindo algo que não tem como controlar em um futuro próximo. E trazer uma devastação dessa plenitude ao país vai trazer um atraso monumental. O Brasil vai se arrastar para se reconstruir, vai ter que adquirir ou pegar empréstimos às potências que vão ficar insensibilizadas com a devastação que a guerra civil trouxe ao nosso país. Pense bem em vocês, mudem, retrocedam. Hoje mesmo, pega aquela medida provisória, não sei se é 906, a da verde e amarela, da carteira verde e amarela, onde vai abrir o primeiro emprego para os mais jovens e a oportunidade de emprego para os mais velhos de 55 anos. Davi Alcolumbre, o dono da pauta, não deveria ser. Deveria ter uma comissão que analisaria e apresentaria a ele, hoje temos que botar, aprende 10 pautas e tem que botar 5 para ser pautada hoje. E ele vai escolher as que vão ser colocadas primeiro e depois não precisa fazer uma reunião, porque já tem 5 na reserva. Quando acabar de votar aquelas pautas, vote mais 5. Tem tanta maneira, jeito de entrar em acordo, porque a democracia ela nos produz esse tipo de atitude, de formalização, de metas, de meios para chegarmos a um consenso aos quais todos serão alcançados, serão atendidos no parlamento. Mas não. Dois xerifão lá, 2 xerifes. São xerife da cidade, uma cidade, né? Um faroeste caboclo, né? Um faroeste caboclo, 2 xerifão. Aí as pautas chegam lá, essa não, essa não, essa não. Medida provisória, essa não, essa não, essa não. Essa do governo, essa para quê? Não. Mas eles parece que nem leem as medidas provisórias, o que elas significam, o impacto que elas irão ter para todo o povo brasileiro. Parece que eles não têm nem motivação. Eles já pegam de onde essa medida? É do governo Bolsonaro. Pode deixar na geladeira, tasca na gaveta aí, mete o cadeado, não quero nem ver na minha frente. É desse jeito que está acontecendo lá no Congresso Nacional. O que é para beneficiar o Brasil, eles não querem, porque foi assim que a reforma da Previdência, uma luta danada para aprovar, até que aprovaram. Com muita dificuldade, cortando muitos privilégios e deixando muitos privilégios. Até que eles aprovaram a medida provisória. Mas aprovaram porque o povo estava em cima, o povo aceitou, o povo concordou, o povo colaborou, o povo, ele entendeu a necessidade da reforma da Previdência ser aprovada, porque senão todos cairiam em desgraça. Agora, é interessante, né? Eles queriam não aprovar a reforma da Previdência porque queria trazer o caos ao Brasil, o caos ao governo, o caos ao presidente e, por sua vez, buscar ali o seu impeachment. Muito pelo contrário, o que aconteceu? Acabou vindo na mão deles e envolveu todo o país. Agora eles também estão tão enrolados quanto o executivo, porque eles têm que dar soluções junto com o executivo e com o judiciário. Os poderes são harmônicos, por quê? Porque eles se unem num momento de guerra como esse, um momento em que o país está travado, está parado, está estagnado, precisa que as soluções, que o judiciário ele venha destravar na parte jurídica os decretos e as medidas e as atitudes do executivo. Por sua vez, o legislativo precisa trabalhar em cima de leis, modificar, regulamentar, para que também, com auxílio do judiciário, venha produzir documentos que não sejam inconstitucionais. Mas o que está acontecendo? Botou o executivo no canto, isolou o executivo, aí fica o judiciário, o legislativo, com um governo paralelo, negociando o que vai acontecer, o outro proíbe o governo, o presidente, de trazer soluções para o país, o governo fica com as mãos presas, atadas, com os pés, com os olhos vedados, com a boca fechada, com os ouvidos, não tem mais o que falar nem ouvir, está tentando paralisar, né? Mumificar o nosso presidente, e o legislativo, por sua vez, produzindo uma bomba atrás da outra, criando despesas sem dizer de onde vai sair, como eu já falei anteriormente, trazendo um caos para o nosso país. E destruindo as futuras gerações. Você, jovem,
vai ser o maior prejudicado. Porque o Brasil, ele vai precisar de muita paciência para se recuperar. Vocês vão precisar olhar para o governo e ver as saídas e apoiá-las. Porque o legislativo, ele destrói a nossa esperança. Parece que quando eles se reúnem, é só para fazer o mal. Pés que se apressam para o mal. Por isso que eu li aqui o Salmo 1, que o Bolsonaro é bem-aventurado, que ele não está no conselho dos ímpios, e nem anda no meio desses escarnecedores. A raiva deles é essa. Antigamente o presidente ia lá, molhava a mão de todo mundo, as medidas provisórias nunca caducavam, eram tudo aprovadas, porque o dinheiro já estava no bolso, né? Já estava com a grana na mão, a família já estava feliz porque o churrasco estava garantido, todo mundo usufruindo da roubalheira, ninguém falava nada, o povo alheio, distante de tudo isso, resmungava daqui, resmungava dali, mas não tínhamos representantes, ninguém revelava o que estava acontecendo, um judiciário fictício, que parecia, como o Dias Toffoli ele prega, né? O judiciário, o STF está a par e vai contribuir para que o Brasil saia dessa. Saia dessa para onde? Travando a prisão em segunda instância, liberando presos, soltando bandidos, cerceando a liberdade, liberando também pautas bombas para prejudicar o governo. É dois. O judiciário, essas partes de cobrança de impostos, das leis que deu prejuízo aos estados e também ao governo federal, o Estado quer receber bilhões e o judiciário contribuindo para que os estados sejam beneficiários dessas verbas. Também, por outro lado, o legislativo produzindo documentos, produzindo medidas, PECs, bombas para destruir a economia, dizendo que o nosso ministro da Economia, um homem sério, um homem que é milionário, que é rico, não precisa nem do salário de ministro, porque ele tem a sua vida estabilizada, é um homem que tem suas posses. Ele mesmo declara que eu aceitei para ajudar o país, porque eu vi nesse presidente caráter e responsabilidade e amor à pátria. Isso cativou o ministro Paulo Guedes a estar com o Bolsonaro. Por outro lado, o legislativo só destruindo. Mas não te preocupe não, tá? A vitória é nossa. A vitória é nossa. Ele não se assentou na roda dos escarnecedores. E ele disse que tem meditado na palavra de Deus, Bolsonaro. Pode não estar meditando dia e de noite, mas está meditando. Ele está conduzindo o país com a sua grande divisa do seu tema, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele está apresentando essa verdade para os parlamentares, para o Congresso, para o Supremo, para os governadores e prefeitos. Mas eles querem saber de verdade? Querem continuar nas trevas, balbuciando-se, se enchendo de maneira sárdica, de maneira suja, com o desvio de verbas públicas. Eu estava falando hoje, para finalizar, sobre a Lei 866, a qual uma das modalidades de licitação é a dispensa de licitação. A dispensa de licitação, eu falei, ela tem como base um valor determinado por lei. No período que eu trabalhei com isso, era 8 mil, depois 16 mil. Hoje eu não sei qual é o valor, mas o teto não é muito alto para haver dispensa. O que é dispensa de licitação? A dispensa de licitação, ela é dispensável pela lei até o teto previsto na Lei 866. Vamos dizer que seja de 16 mil. Até 16 mil reais, o que cuida das compras, o ordenador de despesa, ele tem, por lei,
o direito de comprar 16 mil reais sem precisar de licitação. Não pode passar disso. Porém, ele precisa da empresa. Quer 16 mil de serviço, quer 16 mil de material. Aí ele vai em 2 ou 3 empresas, geralmente são 3, para fazer uma comparação de preços. O que apresentar o menor preço, por exemplo, o serviço é de 16 mil, então eu chamo 3 empresas, aí apresenta 4, vai 4 empresas. Isso é rápido, isso não demora nem meia hora. Só ligar, alô, você quer, eu queria comprar não sei o que aí, vocês fazem manutenção de ar-condicionado, por exemplo, 16 mil de manutenção de ar-condicionado, serviço. Aí eu ligo para a empresa tal, a empresa 1, aí fala assim, eu faço aí por 15 mil, tá, esse serviço. Aí liga para a empresa 2, 15.500. Aí liga para a empresa 3, aí eu faço por 13 mil. Aí para a empresa 4, eu faço por 10 mil a manutenção. Ganhou a de 10 mil. Ainda tem 6 mil. Mas, como o que vai negociar o serviço, ele é meio desleal, ele quer empenhar todo o valor do serviço. Aí ele vai chamar aquela empresa que ganhou com 10 mil, é claro, é o que prevê a lei. E aquela empresa concorda com ele, tudo bem, vocês fazem o empenho, liquida aí, que quando caiu 16 mil, eu dou os 6 mil para vocês. Vou tirar só a taxa do imposto, então você vai ficar aí com uns 5 mil e pouco, mais ou menos, tá? Tudo bem? Então, eles entram em acordo. Empenha-se o valor total de 16 mil, o dinheiro é pago depois eles fornecem a nota fiscal, é feita a nota de lançamento, o numerário cai na conta do quartel, né? Através do CIAP, a gente observa, né? Do sistema integrado, que é ligado, aí analisa, vê, faz a ordem bancária, o ordenador de despesas assina, vai para o banco, em 24 horas o dinheiro está na conta da empresa. Aí vai lá o homem da mala, né? Pega os seus 5.500 e o restante fica para a empresa que ganhou o valor que eles arcaram que iriam fazer o serviço. Agora você imagine não acontecendo isso, todo esse trâmite, com a dispensa de licitação, mas sem limite base de gasto, sem poder justificar os seus gastos. Você imagina isso? É o que está acontecendo. Onde você empenha 1 bilhão, 500 milhões, 200 milhões, é só coisa grande. Onde eles vendem com preço superfaturado. E os serviços onde se ganha mais dinheiro no serviço, eu acabei de dar um exemplo nessa dispensa, que o serviço que vão fazer, por exemplo, um serviço de 100 milhões, aí a empresa ganha com 50 milhões, mas recebe um empenho de 100 milhões e repassa 50 milhões para aquele que é responsável pelo gasto. É o que está acontecendo, o que vai acontecer nos estados. Vai haver uma corrupção dilacerada, descontrolada, porque não tem como controlar o dinheiro público quando se dispensa sem dar o teto de licitação. Ainda tem, após os gastos, depois tem que ter as documentações, tem que guardar o empenho, guardar a nota fiscal, mas, pelo amor de Deus, a maioria é serviço. A maioria é serviço. Serviços emergenciais. Sempre é um ágio, sobe um pouco. É o previsto. A própria lei, ela prevê um valor acima do preço de mercado que é aceitável para poder ser empenhado. Existe essa mas é um valor bem ínfimo, bem inferior. Não é? Por exemplo, o cara vai comprar 1 milhão de caneta, cada caneta custa 10 centavos, mas ele empenha por R$5 cada uma. Pelo amor de Deus. Isso é absurdo. Se era 10 centavos, vamos botar 30 centavos, até aumentou 200%. Mas entre pagar 30 centavos e R$5, o 30 centavos ainda é aceitável. Mas esses daí que têm os olhos secos, as mãos
chegam, estão suados o coração, a boca está seca para meter a mão no dinheiro público. Eles não querem nem saber que o fornecedor do material, que é a empresa, ela está vendendo um respirador que custaria 30 mil por 200 mil, uma máquina que custaria aí na faixa de 20 mil, está custando 50, 100 mil. Está desesperado para tocar. E depois, as pautas bomba do Congresso, aprovando com que o governo federal deverá arcar com o ISS e com o ICMS, do prejuízo que eles vão ter por eles mesmos fecharem os seus comércios, por estar com essa histeria. Eles estão pensando que vai ter moleza? O governo federal vai marcar duro nessa verba que pode ou não ser liberada. São 180 bilhões de reais, meu Deus do céu. Não tem misericórdia do nosso país. Estão acabando com a nossa economia, estão acabando com o nosso futuro, com as nossas instituições. Até quando eles vão nos levar para a guerra civil? Eu não aceito o que está acontecendo. Eu estou com o presidente. Eu te garanto que milhões estão com o presidente. Milhões. Eu espero que o Roberto Jefferson, ontem, na sua live, falou do plano do Maia, do Alcolumbre, do STF, da OAB, dos governadores, dos prefeitos, em retirar do cargo presidente. Eu espero que eles não façam isso. É a senha que o povo está precisando para dar início à guerra civil nesse país. O exército não vai conseguir segurar. 15 milhões, 20 milhões, 50 milhões, 60 milhões, 100 milhões de pessoas, o exército vai dar conta? Vai atirar no povo? Ou o exército vai ser o poder moderador? Vai fechar o Supremo, vai fechar o Congresso e vai dar suporte para que o presidente Jair Bolsonaro venha governar e o povo se retraia. O Exército tem em suas mãos, as Forças Armadas em si, Marinha, Exército, Aeronáutica, um grande legado. Será considerado covarde se permitir que um presidente que foi legítimo eleito ser deportado, porque o outro lado não tem mais como roubar, não tem como mais usurpar o país. Ou o exército vai ficar alheio a isso, concordando? Pensa bem as Forças Armadas. As Forças Armadas, ela é responsável para a garantia da lei e da ordem. A lei já foi jogada há muito tempo na lama, quando o Supremo tira poderes do presidente, quando o Legislativo tira poderes do presidente, quando o presidente perde a sua prerrogativa de exercer a sua função, porque os dois poderes se uniram, quebrou a harmonia, quebrou a independência, criou-se um governo paralelo. O Exército, as Forças Armadas, já deveria ter se manifestado, porque a lei já foi quebrada, a Constituição já foi rasgada. Desde o momento que ministros do Supremo Tribunal Federal, representantes da Corte, da Grande Corte, começam a dar suas opiniões, uns dizendo que ele deveria ser afastado, deveria ser tirado, o Marco Aurélio de Mello agora mandando um documento para tentar pedir o afastamento do presidente, baseado em quê? Num pedido de um petista, de um esquerdista, de um comunista, de um socialista? O povo não pediu para afastar o presidente. Nós não pedimos. Nós que somos eleitores do Bolsonaro, não pedimos, e muito pelo contrário, ele mesmo declara diversas vezes, se o povo pedir para que eu renuncie, eu renuncio. Ele já disse da sua própria boca. Mas para que ele vai renunciar? Se ele foi eleito para que ele pudesse governar
atender os nossos anseios, as nossas necessidades, os nossos pedidos, as nossas petições. Para que ele vai renunciar se ele foi colocado lá para ser o nosso representante? Pense bem. Forças Armadas, vocês são responsáveis. O que acontecer nesse país, vocês são responsáveis. Não podem aceitar deportarem o presidente da República e sair do cargo, tirarem, afastarem. Faça como o general Vilas Boas, quando viu que eles iam soltar o presidiário para que ele pudesse concorrer às eleições, embora não ia ganhar nada, já estava queimado, já um bandido, mas ele achava que ia ganhar. Vilas Boas disse, preste atenção, será que é isso que vocês querem mesmo? No instantinho eles mudaram, não julgaram a favor do habeas corpus do Lula e manteve ele preso. Será que vocês não devem fazer, as Forças Armadas, a mesma coisa hoje? Comandante do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, Ministro da Defesa? Está na hora de você sair de cima do muro, conversar com o presidente e dizer, presidente, eu vou fazer uma declaração em nome das Forças Armadas, a nação. Está na hora de você, presidente, também chamar o ministro Azevedo e dizer para ele, você tem que fazer uma declaração. Está muito burbulho. Está parecendo na época de Tiradentes, né? Tiradentes se reuniu para tratar dos assuntos da Inconfidência, e alguns historiadores aí dizem que ele, após a reunião secreta, foi num boteco lá, uma daqueles cortiços, foi beber lá, começou a beber, já como é que o cara quando bebe, ele fala o que não deveria falar. E alguns historiadores aí dizem que ele começou a dizer, a falar coisas, dar nomes, denominar as pessoas que estavam nessa reunião, e chegou no ouvido lá da corte e mandaram prender. E prendeu todo mundo que ele havia delatado, assim, de maneira informal. Eu estou só dizendo, isso é apenas história. Não está escrito, é apenas pela boca miúda que a gente fala, pela boca miúda na época da Inconfidência, naquela época estava acontecendo isso aí de Tiradentes. E chegou até a liderança. Prenderam ele e prenderam todos aqueles que ele havia falado, supostamente falado. E de todos que ele fez menção, supostamente, todos negaram. Todos negaram. Ninguém segurou, ninguém sustentou a fala, o depoimento do Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier. Ninguém sustentou. E ele, como era uma pessoa consciente, ele não negou a sua consciência. Ele sustentou que houve de fato. Foi o único que padeceu. Foi torturado, foi dilacerado e foi pendurado aos pedaços nas estradas. Onde você passava, você via um pedaço. Aliás, o pessoal da sua época, claro que não tem nada a ver com o que eu estou falando, né? Eu não estava lá. Mas a história nos traz essa declaração. Então, é o que está acontecendo. Está na hora das Forças Armadas, com muito cuidado, tranquilizar o povo está intranquilo, está impaciente. Já não bastasse nos obrigar a ficar em nossas casas, ainda mexer com o governo legítimo que nós elegemos. Então, as Forças Armadas, façam um apelo aqui. Chegue até vocês esse vídeo, esse áudio, através de compartilhamento, chegue até lá, para que eles possam trazer uma palavra e dizer assim, olha, povo, fique tranquilo, as Forças Armadas está com vocês. Não é com o presidente, não, é com vocês. Estando com o povo, vocês vão estar com o presidente, porque o presidente tem o apoio do povo, mas refiram-se ao povo para que não aumente ainda mais a tensão. Mas no momento que o ministro da Defesa der uma declaração dessa, cessa totalmente qualquer tipo de projetos diabólicos
que está sendo disseminado no alto escalão. Está na hora. A hora é essa. A hora é já. Fiquem em paz. Que Deus nos abençoe. Nos dá uma tarde de alegria. Que a esperança volte a trilhar nas nossas vidas. Que um horizonte surja, uma luz no final desse túnel venha iluminar para nos guiar para o bom caminho. E que nós possamos trilhar o caminho da justiça, aceitar de maneira plena esse governo legítimo de Bolsonaro e poder constatar que as Forças Armadas faz uma declaração em apoio ao povo. Pare de ficar em cima do muro. O povo respeita e tem as Forças Armadas como uma instituição de credibilidade. Está na hora de vocês dar essa contrapartida. Mostrar que o povo não está enganado, que o povo pode acreditar em vocês. Que as Forças Armadas, ela está do lado do povo. Mas vocês estão neutros. Eu não estou entendendo esse silêncio. Esse desmando que está acontecendo no nosso Brasil, esse descumprimento de lei, a ordem e o progresso. Braço forte, exército em mão amiga, diz o general Punhol. Braço é forte, a mão é amiga. Esse braço forte é para defender agora. Esse é o momento de você dar uma declaração, general Punhol. Dizer que o braço é forte, estamos do lado do povo. Seja bem claro. Isso aí não é nada de errado. Declarar de que lado você está. E a mão amiga é para atender os órfãos, as viúvas, os necessitados, os mais humildes, os mais necessitados, os mais carentes. Atender a necessidade do povo, o exército está para isso. Em tempos de guerra, defender a nossa soberania. Em tempo de paz, auxiliar, já que o presidente da República, pela Constituição, é o supremo, é o comandante supremo das Forças Armadas. E você não observa o presidente da República declarando e chamando as Forças Armadas e pedindo. Não, você não vê isso. Porque ele também é consciente de que tem que partir de vocês o auxílio ao povo. Estamos precisando dessa mão amiga e desse braço forte. Dê a declaração. Eu tenho certeza, se as Forças Armadas, através do Ministério da Defesa, declarar o apoio ao povo, o apoio à democracia, o apoio à legalidade, eu tenho certeza que vai cessar todo tipo de conluio, todo tipo de plano macabro, maligno, de planos aos escuros. Isso tudo cessa quando há um apoio maciço do povo, e o povo pode ter certeza que se manifesta, as suas manifestações vão ter o apoio do braço forte e da mão amiga. Fique na paz. Tarde de muita consciência. E não obedeça os que estão tentando lhe aprisionar. Tá? Mas mantenha o isolamento daqueles mais vulneráveis. E dê a sua voltinha, vai no mercado, vai na farmácia, dá uma caminhada, porque é melhor se desestressar, porque estamos chegando no clímax da erupção e de uma recessão, humanamente falando, dentro de nós como ser humano. Nós não estamos mais nos aguentando. Tem que ficar obrigado nas nossas casas. Lave as mãos, né? Use o álcool gel, lave a mão com sabão. Quem não tiver alergia e nem nervosismo, usa essa máscara. Eu não gosto dessa máscara. Não gosto, nem vou usar. É um negócio... Parece que me sufoca, prende a minha respiração. Sem contar que eu uso óculos, ela fica aqui, agarrando aqui, machucando meus ouvidos. Eu não vou usar. Mas eu vou cumprir esses outros
né? Aconselhamentos, orientação vindo do Ministério da Saúde. E confie na escolha do nosso presidente, quando ele escolheu o doutor Nelson. Ele é um homem formado também em gestão. Ele é um gestor. Mandetta não era gestor, tanto é verdade que o dinheiro que ele permitiu que houvesse várias compras superfaturadas, fez cada besteira. Quando a pessoa não é gestor, é político, ele mete as mãos sobre os pés e toca esse horror. Esse doutor Nelson, não. Esse é gestor. Esse é empresário. Sabe manusear os recursos públicos. Vamos ter grandes alegrias com esse homem na frente do Ministério da Saúde. Vamos apoiar a escolha do Bolsonaro. Ele sabe o que faz. Boa tarde e até a próxima.